Você tem curiosidade de saber como é que os profissionais de RH sentam na mesa para debater, argumentar com o board, C-level da empresa e em conversas com o CEO? Pois é, pensando nisso, eu, Edu Lins, um dos cofundadores do Grupo Movile, fui CEO da Wave, fui presidente de uma business unit da Cint Global, trouxe 5 feras de recursos humanos e gestão de pessoas para fazer perguntas para mim. Estou aqui com a Marcela Martins, do Grupo Smart Fit, com a Sarita, da Alice, com Jean, da Creditas, com a Luciana, da Blip e com a Cris, do Grupo OLX, e eu vou abrir para que vocês façam qualquer pergunta. Talvez esteja angustiando vocês ou que seja alguma curiosidade de como é que o CEO toma algumas das decisões ou como é que o CEO pensa quando às vezes recebe algum dos projetos que vocês precisam priorizar. Vamos nessa? Quem quer começar? Vamos nessa. Vou começar. Vai lá, Cris. Vou começar. Acho que um dos grandes trabalhos do CEO é formar equipes, né? E o CEO ele forma a equipe e o negócio ele vai mudando. E não necessariamente essa equipe ela dá conta da mudança que o negócio toma, né? Da proporção que o negócio toma, ou porque cresceu demais, ou porque está numa fase de restrição, ou porque tem que fazer um turnaround. E, por muitas vezes, a gente vê o CEO conectado com essa turma, porque, obviamente, são profissionais que muitas vezes ele contratou, ele desenhou a estrutura, ele pensou naquilo tudo. Você, como CEO, como você vê que é a hora certa de trocar essa liderança, né? Qual é o gatilho que você pensa e entende, olha, essa organização já não funciona mais, essa liderança não é a liderança correta? E como nós, enquanto profissionais de recursos humanos, podemos ter essa conversa de uma maneira franca, transparente, autêntica com um CEO? Legal. Pergunta boa. Primeiro, para mim é absolutamente fundamental ter uma relação muito forte de confiança com o CHRO, a CHRO. Onde se discute não só o papel de cada líder, a performance de cada líder, mas você discute o business. E entende para onde a empresa está indo, quais são as demandas do negócio, né? E diante dessa decisão estratégica de para onde você está indo como negócio, quais peças no tabuleiro de talentos que você precisa colocar para jogar, para que você vá na direção do que você precisa de intenção estratégica, você precisa para o negócio. Então, acho que a primeira dica tem que ter uma relação muito boa de confiança e essa troca, essa avaliação constante do time tem que ser feita em conjunto com o CHRO. A segunda é você ter um ritual de acompanhar as pessoas e de entender profundamente o que está acontecendo com essas pessoas. E às vezes não só o que está acontecendo do ponto de vista profissional. E tentar enxergar além do óbvio ali do negócio, mas entender o momento dessa pessoa, entender os sonhos dessa pessoa. Essa pessoa está realmente feliz, essa pessoa está querendo desempenhar isso. E você tem um plano. Pelo menos eu tinha sempre planos, eu falava assim, eu estou tentando enxergar 2, 3 anos na frente para cada caminho das pessoas que trabalhavam comigo, né? Uns caminhos eram um pouco mais lentos, outros já estavam mais avançados, outros estavam um pouco mais nebulosos. Eu não sabia se essa pessoa estaria pronta para desempenhar para onde eu achava que o business estaria caminhando. Então, ter um método de acompanhamento, uma coisa que eu aprendi na Movile, eu fazia o one-to-one toda semana com os meus diretos. Essas one-to-ones eram táticas ali para a gente discutir o operacional do que estava acontecendo. Só que uma one-to-one por mês a gente fazia sobre a carreira da pessoa, sobre os sonhos das pessoas, sobre o desenvolvimento daquela pessoa. Então eu falava,
Eu acho que você tem que pensar em desenvolver nisso, naquilo. Eu estou pensando, será que daqui 6 meses não era legal a gente tentar colocar você em Stanford, colocar você num curso de formação, isso. Ou você melhorar o seu idioma, por quê? Porque tá vindo uma fusão aqui. O caminho que eu vejo para você na fusão é entrar para lá. E ir discutindo isso de uma maneira, com um método por trás, né? E uma disciplina, uma rotina por trás. Talvez aonde você queira, o final da sua pergunta, né? Eu acho que a parte mais cabeluda da sua pergunta é: como é que você sabe a hora de trocar? Eu acho que a hora que o plano da empresa e o que você está enxergando no futuro daquela pessoa naquele plano, nas one-to-ones não estão casando, né? E aí tem que ter uma conversa difícil muitas vezes de falar: eu preciso que você esteja lá por conta disso, disso, disso. Você quer ir para lá? Você quer subir o vulcão? Você quer sair da sua zona de conforto e escalar uma montanha? Né? Algumas pessoas podem decidir: não quero. Aí talvez seja a hora de trocar. Posso colocar uma pimenta na Claro, pergunta da você Cris? sempre é muito boa para colocar Eu acho que tempero nas coisas. tem um dilema que ele não é trivial de resolver. Eu vivi por muito pouco tempo a experiência de empreender. Mas tem um dilema do time fundador versus o time executivo, e que isso não é um benefício de uma única empresa. Isso é quase que um negócio que está all over the place, especialmente quando a equipe fundadora ainda está no management team. Isso é natural. E eu acho que todo CEO, em alguma dimensão, vive um senso de gratidão muito forte pelo time que fundou e ajudou a chegar a empresa até onde ela está. Como é que o RH consegue ajudar o CEO que está tomado por um senso de gratidão, que eu acho que é absolutamente natural, normal, louvável e etc., qual é o tom da conversa, o ritmo da conversa ou a forma correta de abordar esse assunto de talvez tenham pessoas que a gente precisa mexer, ou a gente precisa trocar, ou o que quer que seja? Fantástico. A sua pergunta me fez lembrar de vários temas importantes. Primeiro é difícil para chuchu um empreendedor ou uma empreendedora se tornarem bons executivos. Por quê? Muitas vezes por aspectos pessoais, de ego, arrogância, ou a pessoa não quer se reinventar, não quer estudar e não quer se desenvolver, ou não quer priorizar isso. Então eu acho que é uma mistura da empresa dar condições e criar um ambiente de feedback para a pessoa entender que precisa evoluir e a pessoa querer. Esse é um ponto. Então, quando você traz os fundadores na posição de CEO, na posição de liderança... Não é só na posição de CEO, né? Acho que em qualquer posição, mas a gente está falando de CEO isso. aqui nesse momento. É que chega um momento que o negócio, a estratégia futura demanda um desenvolvimento das pessoas e as pessoas precisam querer se desenvolver. Eu, por exemplo, era um gerente mediano, com muita energia, muita paixão, mas com baixíssima inteligência emocional, e a Movile, até você me ajudou muito, dando feedbacks duros e tendo conversas super difíceis e muitas vezes desagradáveis. E eu lembro também do Fabrício, chegou para mim e falou assim: você precisa melhorar a inteligência emocional, está aqui o livro para você. Qual foi a minha postura? Fiquei chateado, né? Mas eu quis aprender e quis evoluir e acho que me tornei um bom executivo. Demorou muito sacrifício. Então esse é um primeiro ponto. Outra coisa que eu lembrei, Luciana, foi, conversando com um venture capitalist muito experiente e muito bem sucedido, ele investiu em 6 unicórnios no Brasil. Talvez vocês vão adivinhar quem é. Ele falou que, do ponto de vista do venture capitalist, tem um problema muito grave que é sobre merecimento de equity e ganho de valor do time fundador. Por quê? Numa empresa tem 2, 3, 4 fundadores. O impacto de cada um
na valorização da empresa não é linear e não é proporcional à participação deles quando foi feito o investimento. Então, há uma meritocracia ali que alguns acabam tendo uma contribuição muito maior na valorização das empresas do que outros. Ao ponto de alguns dos sócios, em algum momento, se você avaliar meritocraticamente, precisam ser desligados da empresa. Por quê? Porque tem uma estratégia lá, eles não estão entregando, não estão se reinventando, não faz mais sentido para o business ter aquele executivo, aquela executiva, que coincidentemente foi o fundador da empresa, desempenhando aquela função. Por quê? Porque é melhor para o negócio colocar algum outro profissional, uma outra profissional mais competente para criar mais valor para o negócio. E no final das contas, isso vai ser até benéfico para aquela pessoa, porque se o equity crescer lá na frente, se a empresa ganhar valor, essa pessoa continua como sócio. Muitas dos empreendedores, as pessoas confundem a função de fundador, de sócio, com o executivo, com quem trabalha na empresa. Precisa se separar isso. Tá? Então, esse é um outro ponto que é polêmico, é difícil de se resolver. E eu acho que tem o ponto das conversas difíceis também, que muitas vezes, pela pessoa ser fundadora da empresa, evita-se conversas difíceis com essa pessoa, trata-se de uma maneira diferente, o que eu não acho que é fácil, mas não é o ideal. E por último, é a questão da gratidão. Eu entendo que não é trivial, é complexo, mas eu acho que existem formas e formas de você fazer isso. Um processo de desligamento de uma pessoa dessa, você pode tratar essa pessoa como talvez um herói de guerra, com um carinho, com uma gratidão. E aí vai muito da cultura da empresa. A forma como que você faz um desligamento de uma pessoa, não só um fundador, uma fundadora, mas de qualquer... mostra muito da cultura da empresa. Você se importa com aquela pessoa. O desligamento é um momento fantástico para você aprender onde você está mandando mal. Se você mandar bem nas entrevistas de desligamento, é uma bênção ali. Né? Então, eu acho que você pode ter conversas difíceis a ponto de desligar uma pessoa dessa, ou fazer um phase-out dessa pessoa do business, com uma gratidão, com um carinho especial, e eu acho que tem que ser feito de uma maneira construtiva. É fácil? Não. Várias pessoas vão levar isso para o lado negativo? Vão. É difícil de entender? É. Agora, na Móvel, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira, acho que bem madura, assim. Bem madura. Difícil, mas madura. Aí, no final, todo mundo se deu muito bem. Eu acho que... Posso já pegar esse gancho aí e já trazer um ponto que você falou, e que nesse contexto que a gente está tratando, fundadores, executivos e principalmente a função de CEO, que é uma função que a gente sabe que é solitária, né, que a gente não pode compartilhar tudo com todo mundo, a gente precisa lidar com os nossos receios, medos, etc. E a gente está numa posição solitária, assim como várias posições de liderança que a gente ocupa. Acho que a de CHRO também acaba a gente vivendo um pouco disso. E a gente fala muito de um problema, assim, de uma questão que acomete principalmente a alta liderança, que é a questão que você citou, de ego, de disputa de poder, né? Como é que eu me mostro vulnerável? Adoro o conceito de vulnerabilidade para você conseguir liderar, né? Com coragem. Tem a Brené Brown que fala disso. E aí eu sempre fico me perguntando em que momento que o ego acaba cegando a gente e deixando que a gente não tome algumas atitudes que às vezes muitas vezes pode ser esse tipo de questão. E aí eu vou fazer uma pergunta bem assim: o que você acha que o poder te fez alguma vez não enxergar uma situação que estava muito evidente e que o ego ali acometeu, e isso pode ser uma dica para várias pessoas que estão nessa posição, inclusive? Boa pergunta. O ego faz parte da gente, né? Do ser Então humano. você carrega e
E acho que cabe a você se conhecer bem. Quanto mais você se conhece, mais você começa a entender as suas reações, os seus medos. Uma vez me perguntaram, várias vezes que eu dou palestra, me perguntam, né? O que você faria diferente na sua carreira se você tivesse 20 anos? E eu sempre respondo na lata, eu começaria a terapia antes. Inclusive eu comecei a terapia por causa dessas duas pessoas aqui. Porque elas falaram assim, nós fizemos um negócio, nós vendemos a empresa lá para os europeus, e você vai ter um cargo alto lá, você vai lidar com mais poder, você vai lidar com uma política diferente, e nós conhecemos você. Se você não se controlar e não entender as suas fraquezas, nós vamos nos dar mal. Elas falaram no coletivo, porque elas estavam indo junto comigo na fusão, né? Então eu acho que você se conhecer bem, e você vai começar a entender nas armadilhas que você pode cair. Então, meu conselho para quem é CEO é invista muito no seu autoconhecimento, entender aonde você realmente é fraco. Porque quanto mais você entende onde você é fraco, mais vulnerável você vai poder ser. E não é fácil, né? E aí eu volto na dica anterior. Ter esses HROs fortes que estão na mesa com você, tomando decisão de negócio, e que você tem uma cumplicidade muito grande e uma confiança muito grande, a ponto da pessoa falar, cuidado com isso, que você pode tropeçar nisso, diminui a chance de você cair em armadilhas que vão aparecer. Quando você é CEO, o maior problema que você enfrenta é que todo mundo fala para você o que você quer ouvir. Todo mundo quer puxar o seu saco. Todo mundo quer te agradar, e poucas pessoas falam genuinamente a verdade. Então, uma vez eu estava com uma dificuldade com uma pessoa que eu liderava, porque eu não sentia que ela falava 100% o que ela estava pensando para mim. E demorou para eu conseguir quebrar essa barreira e criar confiança. Primeiro tomei um belo feedback de uma pessoa de RH que está aqui na mesa. Falando, você precisa enxergar além das palavras, além do óbvio, além do que as pessoas estão querendo te falar para te agradar. Você tem que extrair informação muito além. E é muito complexo. Como é que você entende o não quando a pessoa está dizendo sim? Quando a pessoa está dizendo sim. Ou ao contrário, que é bem comum. Está dizendo sim quando na verdade ela queria difícil. Muito te dizer não. Mas aí o jeito que eu fiz, Sarita, foi eu me colocar numa posição de vulnerabilidade. Um dos meus defeitos é ser muito energizado, muito carregado de paixão. E isso dá medo nas pessoas, né? Te decepcionar. Sou muito forte, né? Então, daí eu me abri para a pessoa, e a pessoa falou, não, é verdade que você é assim. Eu, por exemplo, não falo tudo para você. Aí, quando a pessoa fala assim, eu não falo tudo para você, porque eu me sinto acuado. Aí eu falei, poxa, agora vai. E aí foi. Entendeu? Então, eu respondi? Sim. Difícil essa pergunta, hein? Eu falei que ia ser difícil. Posso tá fazer? boa, tô gostando. Já tenho aí uma próxima, Edu. Vai lá, Sarita, mais um rojão. A gente falou sobre performance individual, né? Você contou de outros executivos, do próprio CEO. Mas o papel do CEO não é só performance individual, né? Ele precisa garantir que o grupo performa, né? E a soma dos individuais tem que ser exponencial. Então, quais são suas estratégias, dificuldades, desafios, né? Lições aprendidas de fazer o grupo funcionar? De fazer o grupo trabalhar junto, de ter um ambiente de segurança entre as pessoas. Legal. Conta aí. Ótima pergunta também. Eu lembrei um pouco do que a Cris perguntou, porque as pessoas estão em níveis de maturidade diferente e níveis de alinhamento com o futuro da empresa também diferentes, né? Então, isso também é um pouco complicado, porque às vezes você tem que tomar um pouco mais de risco com uma determinada pessoa e tal, e isso gera um ciúme, gera um falatório, gera, né, uma certa confusão ali na equipe. Mas a minha resposta direta para a sua pergunta é: você tem que ir além só do ambiente do trabalho. Você tem que fazer as pessoas se conectarem.
as pessoas gostarem de estar próximas umas das outras, não só para resolver problema de trabalho. Perfeito. E como é, e fala das estratégias, como você tem feito isso? Porque, assim, às vezes, os momentos de tirar do escritório e ter momentos de dinâmica. A gente adorava fazer churrasco e tomar cerveja e falar bobagem juntos. A gente, os momentos de planejamento estratégico, onde a gente tinha as dinâmicas motivacionais mesmo, de conexão, de bonding, isso era muito rico, porque daí as pessoas ficam conectadas, elas deixam de ser só colegas de trabalho e passam a ser companheiros de uma causa maior. Assim, qual que eu começo? Porque afinal todo mundo curte isso também, né? Pode ser que as pessoas estejam resistentes, né? Sempre tem, né? Como se começa isso, caso ainda não tenha essa abertura, essa rotina de fazer churrasco junto, de tomar cerveja junto? Como você inicia? Você sugere, você convida? Eu acho que criando às vezes alguns momentos menores e mais pontuais. Eu acho que nas one-to-ones, você não precisa necessariamente só falar de trabalho, falar da pessoa, falar o que está acontecendo, falar para onde você foi viajar, contar um pouco de experiência pessoal. No meu livro, um dos capítulos do livro é sobre o líder mentor. O líder mentor, ele é além do chefe, do gestor. Ele é um mentor, ela é uma mentora do todo, do indivíduo como um todo. Então, eu acho que ir quebrando o gelo com coisas além do trabalho, você vai criando bonding e promover situações onde os membros ali da mesa passam a se relacionar além do trabalho e tem que buscar um entendimento, também é importante fazer. Eu estou lembrando de uma história, acho que você vai lembrar. Teve uma situação que duas pessoas muito importantes do time não se entendiam por nada. E a gente tinha sempre um sync semanal de kickoff, onde cada líder, era eu com os meus diretos, não era debate, cada um em 5 minutos apresentava a sua agenda e suas prioridades, para que todo mundo soubesse as prioridades da semana, né, das pessoas. O Ellison que nos ensinou isso, eu adotei isso na minha vida inteira. E aí eu precisava que duas pessoas se entendessem. Eu entrei no sync semanal e falei, gente, o sync semanal hoje é fulaninho com fulaninha, eles vão se entender, porque o time precisa que vocês conversem. Então vocês têm 1 hora, não vai ter o sync semanal. Todo mundo sai. Todo mundo sai. Muito obrigado, fica os dois. Eu ia falar isso agora, né? Provocando que eles se entendam. Em algum momento tem que ser top-down. Acho que essa coisa do Maria não quer, José não gosta. Gente, mas faz parte. Essa é a cultura. É isso que eu quero construir. E se você não está feliz aqui, então talvez aqui não seja o seu lugar. Eu acho que tem isso é uma opinião absolutamente particular, independente de que empresa eu trabalhei ou trabalho. Eu acho que aqui é a minha opinião luciana mesmo, que nem tudo é democracia, assim, numa empresa. E a partir do momento que vira democracia, sabe o que acontece? O silo domina nada de braçada. A companhia. E quando o silo domina a companhia, é um inferno para desfazer depois. Então, às vezes tem coisas que vai ser top, não gosto, Não, eu concordo tá com cheio você. de coisa que eu não gosto. Assim. Mas assim, eu me sinto a vida na do função adulto, como de um disse técnico, Junqueira. assim. Eu me sinto um técnico de futebol, um técnico de vôlei, assim. Mas eu acho interessante, Edu, da tua resposta, porque também me parece que quase que o último nível da liderança, lá o Jim Collins fala do Leadership Level 5. Porque fazer isso que você está falando é a coisa mais difícil, né? Porque você tem que gerar um ambiente de amizade, mas ao mesmo tempo você tem que também manter o respeito que tem das pessoas e tal. E para fazer isso, você tem que ter, acho que você mencionou, né, um nível de conforto e vulnerabilidade com o que você faz bem, com o que você não faz, e uma segurança enorme, né? Para falar, putz, eu vou ajudar, vou fazer, aqui eu sei, aqui eu não sei, aqui não é democracia, aqui eu vou perguntar a opinião. E a Sarita perguntou um pouquinho do como, né? Porque, putz, é super difícil encontrar, mesmo no nível de CEO,
pessoas que estão com esse nível de conforto aqui para conduzir esse tipo de conversa, né? É super difícil. Mas eu acho que a gente mais acertou do que errou. Eu É acho até que nível de consciência, né? Mas Nem sabe todo uma mundo tem o coisa mesmo que eu- nível de consciência. Self-awareness. Exato. E tem um ponto importante que é como é que você faz essa dinâmica acontecer para fazer também as pessoas não só se conectarem no pessoal, mas como é que elas se conectam no melhor de cada uma no dia a dia de trabalho. Porque tem um negócio também que é super importante que eu acredito, que você tem que trabalhar também, aquelas pessoas que você trabalha, elas têm que te inspirar de alguma forma, né? Então, como é que você conecta, às vezes, alguma coisa que um outro não está vendo, mas que você está enxergando da sua posição aqui, que faz com que aquelas duas pessoas se conectem no melhor delas, né? Isso é muito difícil. Até pra gente nos nossos times, né? Isso é uma questão de liderança, é muito difícil. Ô, Jean, eu lembro de coisas nos meus times que você falou de amizade, né? Eu tenho muito respeito de muitas pessoas que trabalharam comigo. Tem várias que não gostam de mim e deu errado, tá? Porque acho que é natural. Uns 20% das coisas deram errado. Mas não eram todos que se gostavam e que eram amigos, mas se respeitavam em pró do propósito, em pró do sonho, em pró do objetivo comum, né? E sabe que te escutando, outra coisa que eu pensei, achei interessante. E no final do dia, a gente está falando aqui sobre o papel do CEO, mas é meio que o papel de qualquer líder fazer. Talvez muda a escala, né? Assim, é um pouco mais difícil fazer isso com a pessoa, o tamanho do ego de algumas situações e tal. Mas no final do dia, se for para a última derivada ali, né? Total. E de novo eu falo do papel do RH. Se aconselhar com o RH, eu tive pessoas que são muito boas de leitura, né, dos talentos, eu tô achando isso, o que você acha daquilo, qual que é a sua opinião sobre isso. É muito importante ter essa cumplicidade, essa confiança com o RH para te guiar nessa dinâmica. E uma curiosidade que eu tenho, Edu, eu vejo muitas vezes o RH discutindo, a gente tem um leque de temas bastante amplo para discutir. E a gente vai falar com o CEO, eu já vi isso acontecendo, já errei algumas vezes nisso também, está discutindo A, e ele fala assim, não é A, é B. Assim, pegando os exemplos do que você já viveu e passou, assim, se você também tivesse que depurar ali, o que o CHRO tem que sempre ter no radar, sabe? Assim, putz, você tem que recrutar bem, cuidar de não sei o quê. Não. Eu acho que o CHRO tem que entender para onde o CEO precisa ir. E entender quais as prioridades do negócio. O CHRO tem que sentar na mesa do business. Tem que sentar na mesa da estratégia. Eu falo que eu tinha um triângulo na minha gestão, que era finanças e gente. Não que as outras partes do negócio não sejam importantes, são absolutamente fundamentais, mas tudo começa com finanças, você vê se o business está indo bem, se vai ter dinheiro para fazer, quanto que precisa fazer, e gente. Qualquer decisão difícil que eu precisava tomar, eu chamava CHRO e CFO, e a gente junto discutia para onde a gente vai. Então, o CHRO, o que você falou, eu imagino que são coisas mais operacionais que tem que ser feito, tem que ser bem feito e tal. Mas você tem que entender quais os 3 problemas que estão na cabeça do CEO, da CEO, que ela precisa da sua ajuda. E aí você pegar o seu leque de ferramentas que você tem e ir empurrando a empresa na direção que essa pessoa precisa. Eu tive um chefe CEO que às vezes, um CEO que pega uma empresa que vai quebrar. Eu peguei uma empresa que estava caminhando para virar abacaxi, para talvez desligar. Se o CHRO chega para mim e fala assim, vamos fazer um investimento num grande projeto de diversidade aqui, na hora que o negócio está indo para quebrar, não está na cabeça do CEO esse negócio. Então, o CHRO tem que entender qual que é o problema de business desta pessoa e sentar na mesa do business e falar, vou te ajudar. Vou te ajudar a cortar custo, vou te ajudar a comprar outra empresa, vou te ajudar a expandir para outros países, vou te ajudar a sentar no business. As ferramentais eu tenho certeza que vocês vão saber, eu não sei direito totalmente os ferramentais, entendeu? Boa. Eu acho que tem uma coisa da transparência do CEO com o CHRO, que eu acho que é
que passa por essa construção de confiança mesmo. Eu me lembro de ter um CEO com quem eu trabalhei que, nas nossas one-on-ones, se eu começasse a falar qualquer coisa que destoava do que ele falava na hora, mas era assim, ó, Luciana, não estou nem um pouco preocupado com essa, eu só quero que você me fale isso e isso. E são poucos CEOs que conseguem fazer isso, porque às vezes nem o CEO tem muita consciência do que é a pauta que ele deveria discutir com o CHRO. Gente, CEO é solitário, é um nível de pressão brutal, é pressão do board, é pressão dos acionistas, é pressão do jogo em volta, do jogo político, é pressão de você não sabe quem está te falando a verdade. Então é super difícil. Né? Eu acho que todos os cargos têm a sua dificuldade, mas ter pessoas de gestão de pessoas, CHROs, VPs de RH, que entendem do seu drama, do que é a sua prioridade, e te ajudam no business, é uma bênção. Assim. É uma bênção. Du, acho que a minha pergunta ela é mais filosófica. E eu sei que ela vai variar a resposta de CEO para CEO, mas eu queria a tua opinião, assim. Ao final de um ciclo na cadeira de CEO, pelo que um CEO deveria querer ser reconhecido? Pelo crescimento que ele gerou ou pela empresa que ele construiu? Estou pensando no ego, no coração e na cabeça aqui. A cabeça vai falar do resultado, né? Pô, entregamos 13 vezes o aumento do valuation. Quando eu falo sobre o que a gente fez na Wave, a gente aumentou 13 vezes o valuation da empresa em 3 anos. A cabeça falando, né? Mas eu acho que o coração é dos times que a gente montou. Eu acho. Pesquisando aqui fundo no acervo aqui eu acho que é dos times que a gente montou e de quão bem a gente trabalhava junto, sabe, eu tenho muita saudade de alguns períodos de alguns times que a gente montou, mesmo com perrengue, pressão, confusão, coisa dando errado, crise, mas eu tenho muita saudade de alguns momentos de time bom trabalhando junto em alta performance, assim. Tá, agora eu vou fazer um duplo clique. Juntando coração, ego e cabeça, você acredita que dá para separar o crescimento financeiro da empresa que você construiu? Crescimento financeiro. Você consegue entregar crescimento se você não tiver construído uma boa empresa com boas pessoas, eu acho que até certo uma boa ponto cultura? dá-lo, até um determinado período e até determinado certo ponto, você está cheio de exemplos aí de gente que maqueia, né, crescimento de empresa, mas no longo prazo não, você não cria empresa que fica 10 anos mandando bem e se reinventando sem ter uma cultura forte. Você não consegue entregar em alta performance, por isso que eu acho raríssimo empresas que performaram tão bem quanto a Móvel durante tanto tempo. A Móvel é uma empresa que tem, sei lá, mais de 20 e tantos, 25, 28 anos de história, e não é uma história de sucesso em um negócio. A gente fez várias coisas muito legais e se reinventou muitas e muitas vezes. Isso mostra que a gente tem uma cultura forte. Se você estudar Christensen, se você estudar o Feitas para Durar, do Collins, você vai ver que empresas realmente inovadoras e fortes são empresas que conseguem se reinventar no longo prazo. Não empresas que surfam uma onda de uma oportunidade e aí numa crise acabam morrendo. Esses ciclos podem durar 5, 6, 10 anos, mas acabam morrendo. Então, eu não acho que dá para entregar resultado em alta performance em longo prazo sem uma cultura muito forte, um foco muito forte, principalmente em pessoas. Eu não acredito, genuinamente. Talvez outras pessoas entendam, eu não consigo, eu não sei. Então, todas as minhas palestras que vocês assistirem aí, pessoas o business, cultura, é a coisa mais importante que um fundador, uma CEO, um CEO tem que fazer depois que a empresa passa de 1 milhão de faturamento ano e passa de 10 pessoas. E você acha que tem alguma cultura que acerta? Eu acho que tem várias culturas que acertam, Cris. Tem vários tipos de cultura vencedoras.
Não tem uma cultura certa ou uma cultura errada. Eu não acredito. Eu acredito que tem culturas fortes e culturas fracas. Né? Então, existem empresas que são muito bem sucedidas há muito tempo, que, sei lá, talvez não tenham tanto foco em pessoas, mas que têm uma série de valores e comportamentos que são muito consistentes e fazem elas performarem. Mas eu não acredito que existem empresas bem-sucedidas no longo prazo com cultura fraca. Eu não acredito nisso. Do que você já viveu, que dica que você traz também, assim, nessa figura de CEO, se você precisa mexer na cultura, assim, mudar de direção, né? A gente sempre fala muito do exemplo, do role model, assim, você talvez tenha vivido algum lugar que você precisou ajustar a rota, mexer alguns graus ali. O que você compartilharia com a gente sobre isso? Tem que ser top-down. Mexer na cultura tem que ser top-down e tem que ter um CHRO muito bom. Ou uma CHRO muito boa. Eu estou sendo testemunha ocular do que está acontecendo na Prozos, tá? Para quem não sabe, a Prozos é uma empresa que há um ano atrás valia seus 90 bilhões de euros e tinha uma cultura muito, muito conservadora, estava com uma cultura muito burocrática, muito conservadora. E o board resolveu trocar a liderança e botou o Fabrício Bloise lá. E eu tenho acompanhado, até tenho trabalhado muito com o Gustavo Witt, que é o CHRO da Prozos, em vários projetos de cultura. Foi a primeira coisa que o Fabrício fez. Primeiro levou o Witt, que estava trabalhando com ele no iFood. Primeira decisão acertada. Segunda coisa, você começou a acompanhar o LinkedIn deles, daqui a pouco lançaram o Prozos Way. Top-down, reinventando a cultura da Prozos. Na verdade, não é nem reinventando, é resgatando, porque a cultura da Prozos era uma cultura empreendedora, era uma cultura que tomava risco, era uma cultura inovadora e deixou de ser. Legal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a primeira coisa que os caras fizeram, cultura. Cultura é a coisa mais importante. Sabe quanto é que está valendo a empresa hoje? 150 bi de euro. Então, fez algumas outras coisas mais táticas e financeiras, ele aumentou muito o EBITDA, ele botou eficiência em lucratividade em todas as empresas, então montou um plano com todos os CFOs, apertou custo, né? E várias outras coisas que eles estão fazendo lá, mas a coisa que eu tenho acompanhado e que eu acho brilhante é o Fabrício está reinventando a cultura da Prozos de uma maneira brilhante. É outra empresa. Você entra lá em Amsterdã no escritório, você está em outra empresa. Você olha o brilho nos olhos das pessoas, é outra empresa. E um monte de gente que não está confortável com esta nova empresa está deixando a empresa. E é vida que segue, é isso. Né? Tudo bem, são bons profissionais, vão se adaptar numa cultura parecida com a antiga. Agora é uma nova vida. Então, tem que mudar a cultura? Top-down, CEO, CHRO, com mandato para realmente fazer acontecer. E aí tem o playbook de mudança de cultura, com rituais, com comunicação interna, employer branding, EVP, né? Tem todo o playbook que tem que ser tocado com o CEO com a CEO fazendo dupla com o CHRO e empoderando. Isso é prioridade? Então vamos fazer acontecer. Vamos de baixo mudar a cultura. Não vai mudar. E as decisões têm que refletir, né? Isso. Aquilo que está sendo comunicado, né? Porque o que muitas vezes a gente percebe é que as coisas são faladas, mas não são feitas, né? São e vividas. A dissonância é gigante, e aí você perdeu o baile e as pessoas passam a não acreditar naquela transformação toda. Então, eu falo muito que cultura é coerência, consistência e persistência. É isso. E intencionalidade. Intencionalidade. Isso. É isso. Mais alguma pergunta? Eu estou adorando aqui, tá em altíssimo. O meu objetivo era trazer conteúdo bom, de alto nível. Estou super feliz com o nível da nossa conversa aqui. Queria ficar mais umas 3 horas, mas acho que nosso tempo está esgotando, né? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu queria agradecer também a Blip, que cedeu esse espaço. Muito obrigado e parabéns pelo escritório. Muito legal. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Empower Business School,
minha escola de negócios, minha escola para empreendedores, para líderes. Eu queria agradecer o pessoal da Portal, do Grupo Portal de Comunicações e Publicidade, na figura do César, que está aqui nos bastidores, aqui nos ajudando, né? E estão ajudando a gente a produzir isso, não só com conteúdo de alto nível, mas com uma produção nota 1000 aqui para vocês. Então, se você gostou, dá um like aqui, dá um share. Se vocês gostaram de verdade, a gente vai fazer mais episódios dessa série, tá bom? Muito obrigado pela audiência.